my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe it makes sense, but you'll still be my star, baby, 'cause in the dark you can't. Não sabe nada. Não. Agora vais-me sujar. Olá, boa tarde a todos. Ontem eu fiz uma questão no meu Instagram a perguntar qual é que seria o assunto que mais gostavam que eu falasse. E o que foi escolhido foi o parto do Brian. Bem, falando do parto do Brian, vou já dizer inicialmente que não foi um sonho de parto. Não foi. Foi horrível. Mas pronto, vamos começar. Então é assim, eu no dia 7 de setembro fui para um batizado e estava tudo bem, estava-me a sentir lindamente, já estavam com 9 meses de gravidez e na segunda-feira, que seria 9 de setembro, sim, tinha indução marcada, indução de parto. Mas o que é que acontece? No dia do 7 de setembro, que eu estava no batizado, eram por volta aí de umas 8 horas, e comecei-me a sentir muito estranha, muito inchada, e começou a sair luzinhas da minha vista. Então foi aí que fomos tirar a tensão lá no batizado, e a minha tensão estava tipo ao mais alto nível. Desculpem, engasguei-me. Ao mais alto nível. Tipo, estava 17.10. 17 alta, a mínima estava 10. Eu sentei-me, bebi um copo de água com açúcar e tal, e tirámos a tensão mais 2 ou 3 vezes, e a tensão nada de baixar. O meu pai, como estava no batizado, estávamos todos, a minha família, disse, vamos para o hospital. Foi o que fizemos, fomos para o hospital, cheguei às urgências da obstetrícia em Setúbal, no São Bernardo, fui logo atendida, ao fim de 5 minutos chamaram-me logo. O médico tirou tensões, fez um CTG para ver como é que estava o bebê, os batimentos cardíacos do bebê. E no meio disso tudo, ele, como tirou-me várias vezes a tensão, deram-me medicação e a tensão não baixava, ele decidiu internar. Então eu no dia 7 de setembro fiquei internada. Fiquei logo lá internada. Dia 8, era domingo. Não havia médicos, porque é domingo, tinha menos médicos. Nada aconteceu, só me tiravam as tensões, ligavam-me o CTG toda a hora, estava sempre ligada ao CTG, sempre a verem o batimento cardíaco do bebê, sempre a ver os movimentos fetais e tudo. Chegou a segunda-feira, a minha médica, que eu era seguida lá, a minha médica informou a minha mãe, por acaso me informou a minha mãe, que na próxima terça iam-me induzir o parto. Na próxima terça não, era segunda, na terça a seguir. Iam-me induzir o parto. Falando da indução, iam-me induzir o parto na terça-feira. Eu na segunda-feira estava tipo uma pilha de nervos, porque tipo eu estava no quarto, ao lado do quarto das pessoas que estão em trabalho de parto. O meu quarto era ao lado, então eu só ouvia tipo pessoas aos gritos. Estava a começar a ficar assustada, eu liguei para a minha irmã tipo às 2 da manhã a chorar. Sofia, como se ela me fosse ajudar, como se ela já tivesse tido algum bebê. Sofia, estou bem assustada, estou a ouvir gente a gritar e não sei o que, eu não sei se vou aguentar e não sei o que, não sei o que mais. Tipo, foi tipo, basicamente isso, eu estava tipo a tremer por todos os lados. Eu só pensava assim, façam uma cesariana, por amor de Deus. Depois, passado esse dia, terça-feira, passaram-me para o quarto de trabalho de parto. Sei que depois foi um médico, o médico me fez as ecografias numa clínica particular, o médico foi lá, porque trabalhava também lá no Hospital de São Bernardo, e fez-me o toque, o maldoso toque. Eu, naquele instante, quando ele me fez o toque, eu tive tipo, o meu instinto foi fazer assim com a perna, quase que tipo, dava-lhe uma pesada, porque aquilo doeu horrores. Eu nunca pensei suportar tanta dor como foi neste caso. Foi horrível.
ele fez-me tipo o toque, eu nem sei explicar, eu nem vou exemplificar aqui, porque ele tipo descolou as membranas, acho que é assim que se diz, e que foi uma dor horrível. Mas as dores piores ainda estavam para vir. Nada eu a pensar isso. Então, na terça-feira ele fez-me o toque, começaram a indução, fizeram primeiro um gel, que não fez dilatação. Então começaram a passar aos comprimidos. Deram-me um primeiro comprimido, nada. Nesse dia deram-me um comprimido, acho que era... Não quero estar a mentir... eram aí umas 13, 14 horas. Deram-me um comprimido para a indução. Já me tinham dado um de manhã às 9 horas, na terça-feira, mas não fiz... não estava a ter dilatação. Então decidiram-me dar outro por volta das 14, 15 horas. Foi assim mais ou menos. No meio disso tudo, passado essas horas todas, nada de fazer... como é que eu ia te explicar? Nada de eu dilatar. Eu não dilatava nem por nada. O meu útero estava muito chegado para cima, então eu não dilatava. Passando à frente, passei essa noite, a terça para a quarta, com umas dores horríveis. Toda eu... Olha, nem sei... As enfermeiras foram comigo foram impecáveis. Foram comigo para onde se toma banho, lá no hospital, para grávidas. Eu sei que elas deram uma bola, aquela bola que eu nem sei o nome daquilo. Aquela bola, eu sentei-me na bola e esfregava tipo... como é que eu ia te explicar? Como é que se chama? Desculpem, mas é assim, é normal esquecer-me das coisas. O chuveiro, tipo, fazia assim com o chuveiro na barriga para aliviar as contrações. Porque as contrações começaram na terça à noite. Depois de tanta dilatação, tantos comprimidos, tanta coisa, comecei a ter contrações muito fortes. Mas eu conseguia lidar com as contrações. Passando isso, tentei dormir, descansar muito pouco, porque não consegui dormir nada de terça para quarta, mas ainda foi o pior. Não consegui dormir nada, então no dia a seguir, na quarta-feira, deram-me outro comprimido por volta do meio-dia. Eu não podia comer e só podia beber água às pinguinhas, caso tivessem que fazer uma cesariana de urgência. Passando isso, o Flávio foi ter comigo, foi à visita, ficou lá comigo até às 8. Antes das 8, na quarta-feira, isto era... Quarta-feira, então seria dia 11. Seria dia 11 de setembro. Era 11 de setembro. Dia 11 de setembro, quarta-feira, eram-se por volta das 19. Era por volta das 19. Eu fui à casa de banho, o Flávio tinha saído para ir fumar um cigarro cá à parte de baixo do hospital. Depois ele subiu, eu fui à casa de banho e ele vinha a entrar para o quarto e tipo ele vinha atrás de mim, basicamente. Eu sentei-me tipo na cama do hospital para me deitar, para elas me ligarem de novo ao CTG e de repente, puf! Tan, 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 tan. As águas rebentaram. Pois, é verdade, as águas rebentaram. E qual é o meu espanto? Eu digo assim, Flávio, as águas rebentaram, tens que chamar uma enfermeira. Ai meu Deus, olha, vocês não têm noção. Os nervos tipo comiam-lhe. Ele, pai, não sei o que é que é de fazer. E depois começou aos gritos para a enfermeira, as águas rebentaram, isto vai ser já. Mal ele sabia as horas que eu ia estar. Então isto às 19 horas do dia 11, rebentam as águas. Depois daí as contrações começaram a ser... esqueçam, não tem explicação. Começaram a ser bastante fortes. O Flávio aguentou lá, tipo na parte de fora, porque depois às 8 horas acabava a visita e eles tinham que sair, as visitas. Então ele saiu, ele aguentou tipo cá fora até às 10 da noite. Até às 10 da noite do dia 11, sim. Ele aguentou para ver se eu ia para a sala de partos, mas não tinha dilatação para isso. Então ele foi para casa, porque a minha mãe também estava lá com ele. Ele foi para casa. A minha mãe disse, vamos até a casa, nem que tomes um banho, porque ele não queria sair do hospital. Tomamos um banho e vamos jantar e depois voltamos. Eram por volta... e descansamos um pouco, supostamente. Eram o quê? Por volta das 1h30 da manhã, 2.
Eu ligo para o Flávio, olha, vem para o hospital que eu vou para a sala de partos agora. O que é que eu fui dizer? Ele já pensava que o parto ia ser agora, então ele pôs tipo no hospital, e a gente vive nesse Zimbra, o hospital sem sou ele, mas tipo, é meia hora. Nem meia hora se calhar eu vou. Depois disso ele ligou para a minha mãe foi com ele, a minha mãe ficou na rua, tipo, ele foi ter comigo à sala de partos, prepararam as coisinhas na cama do bebê, prepararam a primeira roupa e prepararam essas coisas todas, consoante ia o processo avançando, mas o processo não avançava. Então eu, tipo, às 3 da manhã tinha 3 dedos de dilatação e por volta das 6 da manhã continuava com os 3 dedos de dilatação. Nada. Que já estava a ser tipo horrível. A enfermeira vinha um punha a mão, vinha o outro punha a mão, vinha o outro punha a mão. E tipo, várias horas nisto. Até que depois disso tudo veio um médico. Veio a enfermeira e disse assim: mas calma, eu perdi-me, peço desculpa, eu perdi-me, eu tenho que voltar atrás à parte da epidural, sim, porque quando estava à espera que o Flávio chegasse lá para ir ter comigo à sala de partos, eu tive que assinar um papel que autorizava a epidural e os riscos e aquelas coisas todas. Basicamente, quando chega uma estúpida, peço desculpa se ela ver este vídeo, da anestesista diz: olha, eu não te vou dar epidural, porque tu tens esclerose múltipla e eu não me vou... Tens um quadro clínico muito grave e eu não me vou responsabilizar. Por isso, o meu próximo colega que vier, ele que se responsabiliza ou que queira fazer... Mas eu não te vou dar epidural. E há tantas mulheres que já tiveram o seu bebê sem epidural e não morreram. Tu também não vais morrer. Sim, foi o que ela me disse. Eu a morrer de dores. Eu, tipo... Por favor, deem-me epidural, por amor de Deus. Não. Ele não veio epidural. Nadinha. Eu não veio epidural ao início. Então eu estive a penar. Passado isso, eu veio a noite toda. Veio eu e o Flávio, coitado, porque ele acho que já tinha mais dores que eu. Ele, tipo a partir das 3 da manhã, que as contrações começaram a ficar bem intensas, mas mesmo intensas. Parece que ia sair alguma coisa, mas não queria sair. Tipo... Foi tipo... Oh, meu Deus, foi horrível. Depois disso, das contrações, e depois vinha uma enfermeira e disse assim: já tens 8 dedos de dilatação. Ok, e eu fiquei: ok, falta só 2, está quase, vamos embora, eu aguento. Não, veio o médico e disse: não, ela só tem 4 dedos de dilatação, isto ainda vai demorar, isto ainda é muito longo. Ok, e ele disse isso tipo às 7 da manhã ou às 8, por aí. Por alma do Espírito Santo, a equipa mudou. A equipa de médicos mudou. Às 9 horas mudou. E depois veio outro médico me avaliar. Eu pedi por favor. Eu disse, e anestesistas vieram falar comigo. Eu pedi por favor, eu assino um papel, eu responsabilizo-me, qualquer coisa. Mas eu preciso que me tire estas dores porque eu não aguento. Depois, tipo... apareceram 2 alminhas, 2 anestesistas, tipo, foi Deus na terra, foi elas na terra, não, foi Deus na terra e elas no céu, que é mesmo assim. Desculpem lá, eu estou-me a engasgar, bué, não faz mal. Tipo, e elas tiveram a pesquisar, elas foram pesquisar sobre a minha doença, sobre as mulheres grávidas com esclerose múltipla, sobre epidural, e lá decidiram, não, ela pode levar epidural. Então... deram-me epidural. Sabem a que horas? Para aí ao meio-dia. Sabem quantos dedos de dilatação? 8. Ainda disseram para mim, olha, a gente vai-te dar, mas pode não pegar, porque já tens 8 dedos de dilatação. E eu, fiz, que bom, era isso mesmo que eu queria ouvir, otimismo. Pois. Mas pegou. Bendita epidural, que é mesmo assim. A epidural salvou-me das dores. Eu, a partir daí, do meio-dia, eu deixei de ter dores. Deixei mesmo de ter dores. Isto já no dia 12 de setembro. Deixei de ter dores. E o que me preocupava era que o bebê já estava há muitas horas sem águas. Tanto que ele teve 17 horas sem águas.
E o que me preocupava era isso. Eu estava super preocupada com isso. Tanto eu como o Flávio estávamos sempre a perguntar. E ele, o bebê está a ser monitorizado, estamos a ver os batimentos cardíacos, não precisam de se preocupar. Mas como é óbvio, nós preocupamos-nos. Sim. Depois de ter levado a epidural, eu já não senti nada. Já estava tipo na boa. Quando a enfermeira veio, sim, porque foi uma enfermeira parteira que me fez o parto, não havia médicos disponíveis, porque haviam lá casos muito graves. Porque por acaso eu tive azar e era tipo uma situação complicada em que ou salvavam o bebê ou salvavam a mãe, então os médicos estavam todos focados nesse assunto e deixaram os outros para trás. Como é óbvio, eu compreendi. No momento da dor eu não compreendia, mas se fosse comigo eu também gostava que acontecesse. Então, quem é que me fez o parto? Foi uma enfermeira parteira. Então ela fez-me o toque outra vez e disse, olha, já tens 9 dedos de dilatação, podes começar a fazer força. Podes começar a fazer força. Eu já estava há 24 horas sem dormir, sem comer. Como é que eu tinha força para fazer força? Pois, perguntam vocês e pergunto eu, nem eu sabia que tinha forças. Quando ela diz, eu comecei a fazer força, fui à casa de banho antes, comecei a fazer força, tipo uma força do outro mundo, tipo, se calhar nem estava a fazer muita força, só que eu pensava que era uma força porque eu estava estourada já. Quando ela diz assim, quando eu sinto que algo está-me a rasgar a coisinha toda, desculpem lá a expressão, eu digo assim, ai meu Deus, ele está-me a rasgar toda. Sim, eu disse isto no meio do parto. E depois estava lá o Flávio por trás. Tipo, posso gravar? Sim, ele gravou-me a parir. A parir não foi... Ele gravou ali a parte de a cabeça estar entre sair, entra. Porque quando a cabeça começou a sair, o rapaz enervou-se e não gravou mais nada. Sim, ele começou... Depois dizia assim no vídeo que ele fez. Força, amor! Ele estou a ver a cabeça, faz força! Tipo, na maior das tranquilidades. Eu, tipo... Se eu pudesse, naquela altura, eu tinha-lhe esmurrado. Eu tinha-lhe atirado a janela, sei lá. Então, depois disso, da força toda que eu fiz, eram 1h16. Ainda o bebê, ainda estava a cabeça, tipo, a sair. Ainda não os ovos tinham saído, já o bebê estava a chorar. Já o Brian estava a chorar. Aquele miúdo estava, tipo assim, não, eu vou para o mundo para chorar. Que ele foi logo, tipo, ele nasceu e, tipo, nem foi preciso uma palmadinha. Ele chorou logo, foi, tipo, instantâneo. Depois, tipo, disso tudo, ele veio cerca de 40 pontos, tanto externos como internos, porque ele rasgou-me bastante, apesar de ele ser um bebê muito pequenino, mas rasgou-me e pronto. E depois foi tipo o pior, porque ficámos bem tempo na sala, eu só queria dormir. Tipo, na sala de partos, tínhamos que aguardar aquela 1 hora para qualquer coisa. E foi assim. Basicamente foi assim o meu parto. Depois fui transferida para a maternidade, para os quartos da maternidade. E fiquei lá 2 dias e depois tive alta para vir para casa. E basicamente foi isso. O meu parto foi assim. Foi horrível. Enquanto eu me lembrar... Não há bebês para ninguém. Porque eu acho que, tipo, não aguentava outra dor. Mas como foi o tema mais escolhido, eu acho que isto não era, tipo... É interessante, mas não era assim tão interessante. O mais escolhido, eu decidi gravar para vos contar como é que foi o meu parto. Então, espero que tenham gostado. Se quiserem que, depois dos outros 2 temas sobre viver com esclerose múltipla e como conheci o Flávio, se quiserem que eu faça outro a contar o que esses 2 momentos, esse momento que me acompanha tipo ao resto da vida, que já me acompanha há 1 ano, e o Flávio que já me acompanha vai para 7. Pois, é verdade. Mas olha, obrigada a todos que votaram. Eu fiz o vídeo. Eu não acho muito interessante isto, porque tipo, foi uma dor, foi tipo pior cena da minha vida, a maior dor da minha vida até hoje, mas tudo para o Brian, não interessa, já passou. Pronto, obrigada a todos que votaram. Se quiserem, depois eu faço outra votação e vocês escolhem e eu faço outro vídeo. E obrigada a todos, beijinhos.
Estava gostoso, mas foi. Estava difícil.